Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta com Café. Isso mesmo, estamos aqui hoje para um programa especial, esse espaço que fala de carreira com mais clareza, responsabilidade, direção prática. E hoje a gente vai entrar num tema que muita gente deseja, mas nem sempre está preparado para sustentar, que é liderança. Exatamente, porque crescer na carreira não é só assumir cargos, nós precisamos entender como sustentar decisões, pessoas e resultados. E para isso, hoje eu trouxe uma pessoa que vive liderança na prática. Tiago Jesus é executivo com mais de 18 anos de experiência em gestão de times, lideranças de projeto estratégico, transformação digital e atuou em vários setores e ambientes complexos. Tem uma coisa muito marcante na trajetória dele, que é a otimização de processos, entregas de resultado e desenvolvimento de equipes de alta performance. O que eu posso falar do Tiago, que é meu amigo, está aqui hoje para compartilhar com vocês tudo isso. O que chama atenção para mim realmente é a consistência ao longo desses anos. Tiago, você já está aqui, seja muito bem-vindo. Deixa eu chamar você e vamos começar, porque esse papo de hoje... Fica aqui nesse aviãozinho, vamos chamar mais pessoas para essa live maravilhosa, que tem um tema extremamente importante e que de verdade nós precisamos trazer leveza para esse tema. Tiago, meu amigo, já Fala, está gente. aqui. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia e vocês? Tudo jóia, meu amigo. Eu fiz uma apresentação protocolar aqui que eu faço no início, mas eu queria que você aproveitasse aí o tempo para se apresentar. Quem que é Tiago Jesus, que tem esse nome maravilhoso? Deve ser uma responsabilidade danada ter Jesus no nome, mas me conta, meu amigo, quem é Tiago? Bom, rapaz, primeiro, obrigado pelo convite, Jorge. Já são muitos e muitos anos, vamos falar aí de décadas de amizade, muito, muito tempo. É uma honra estar aqui com vocês, podendo trocar, podendo compartilhar um pouco dessa história. Acho que agradeço, você já apresentou aí um pouco da minha história, mas, bom, sou o Thiago, sou casado com a Juliana, tenho 2 filhos, um casal, né, a Brenda de 13, a Júlia de 8, a entusiasta aí de corridas, como o pessoal já tem visto. Adoro, sou um entusiasta de sempre estar aprendendo, tá sempre me desenvolvendo e podendo tá mostrando o meu conhecimento de alguma forma e trocando com as pessoas e também aprendendo, tá? Muito Deixa eu bom. dar um beijo. É isso aí. E ó, Deixa eu dar um beijo vou para dar um dar uma spoiler parada aqui aqui que só ela para quem vai. está aqui na nossa live. Tiago vai dar uma aula sobre liderança no próximo mês de maio, lá na comunidade. Então, se você não quiser ficar fora, se você não quer ficar fora dessa, temos vagas abertas aí para a comunidade. E é isso. Bom, Tiago, vamos lá. Eu quero que você me conte, antes da gente entrar no papo direto aí sobre liderança, como que você me conheceu. Você lembra? Eu lembro, sim. Deixa eu ver, acho que tá ficando com reflexo aqui, né? Tá um pouquinho, mas fica tranquilo, viu? Ah, melhorou, assim melhora. Melhorou, tô no quarto da minha filha aqui. Fica tranquilo. Ver como é que tá. Tá ótimo. Maravilha. Aí, melhorou. Show de bola. Melhorou, né? Assim a gente fica melhor. Me conta aí como que você me Bom, conheceu. Jorge, Vamos ver se você lembra. olha só como que a gente se conheceu. Eu lembro. A gente era, olha só, não foi no meio corporativo, né? Uma coisa totalmente inesperada. A gente nunca iria imaginar que a gente chegaria aqui depois de tantos e tantos anos, né? Mas foi ali final de 2009, 2010, quando depois eu me mudei, então foi mais ou menos ali 2008, 2009. Eu fazia dança de salão, e aí eu resolvi me embrenhar ali numa escola de dança, e a gente morava na Zona Leste, e aí eu conheci o Jorge.
E nos trombamos, né? E é engraçado, é Exatamente. bom você falar, porque eu falo aqui, que eu conheci minha esposa na dança de salão e tudo mais, pessoas, Isso acho que tem tudo. pessoas que não acreditam muito que nós, que eu estava na dança de salão, mas aí está um executivo também que esteve na dança de salão, acredito que foi muito importante também para a sua vida. Então é muito importante vocês saberem que vocês podem criar conexões para a vida de vocês em qualquer lugar, em qualquer momento. Situação. E isso é muito importante porque, assim, a gente está falando de liderança, e liderança tem muito a ver com isso também, com a presença, né? Com buscar conexões, estar sempre aberto, estar sempre pensando nas pessoas. E, Thiago, me conta assim, ó, em que E é momento uma da sua... coincidência. Ah, Não, conta aí. desculpa, Jorge, que aí para a Não, manda gente ir para o aí. próximo tópico. Eu me mudei para o Paraná, entrei numa escola de dança e quem eu conheci lá? Sua esposa também? A minha esposa. Aí. Conheci dessa Pô, forma. isso aí eu não sabia, bicho. Isso aí, ó, caramba, aí não, meu. Olha, A olha gente tem que que legal. surpreender. Então, assim, É não é, verdade. é raro, mas acontece com frequência, tá vendo? Muito bom, eu fiquei muito feliz de saber, de verdade. Essa parte da sua história eu não sabia, eu não lembrava, mas que legal, de verdade. Nossa, eu até vou contar para a Celina assim que terminar a live, que ela vai ficar assim, muito feliz também. Tiago, que momento da sua vida, da sua trajetória, você percebeu que estava indo assumindo liderança? Estava num cargo de liderança, ou as pessoas te viam como líder, porque assim, liderança você pode, né, começar a se tornar líder por um cargo, por uma liderança técnica, por as pessoas te enxergarem como líder. Então, assim, não existe uma receita, né? Mas em Não. algum momento da sua trajetória você percebeu, opa, acho que estou assumindo papel de liderança. Tu lembra mais ou menos quando que foi? Se foi muito pequeno, porque a gente também, né? Eu vejo meu filho é líder da bagunça lá, da gangue dele ali, da turma dele. Então eu já percebo ali que ele tem um viés de liderança. Você lembra disso? Olha, eu acho que tem dois tipos de liderança, né? Aquela liderança nata, que você já avalia desde pequeno, o que Uhum. você assume, seja nas brincadeiras, seja numa iniciativa, seja dos outros te copiarem. E tem aquela liderança que ela é treinada, né? Mas eu queria dizer sobre a questão da liderança que você exerce sobre você mesmo. Muito bom. Essa, independente da gente estar dentro de uma companhia, nós somos líderes da nossa carreira. Então, eu vou te dizer que talvez não no estágio, por conta do nível de maturidade, mas pós-estágio, isso só foi crescendo e tomando mais conta de mim, de nível de consciência, de o quanto eu sou líder de mim, da minha carreira, da minha vida, e eu governo esse barco, eu levo esse carro para onde eu quiser, aonde a minha mente alcançar, aonde a minha mente imaginar, eu vou estar. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta é isso, é o nível de consciência. E isso faz com que a cada 10 anos que a gente passa, 20, 30, 40 anos, nosso nível de consciência aumenta em 4 vezes. Com certeza. Tá? Então, a liderança ela é exercida dentro da companhia, dentro da sua comunidade. Então, na faculdade, eu fui também tesoureiro do diretório acadêmico. Nós fundamos o diretório acadêmico Ó, na, isso é na bom, bem faculdade. mesmo. Mexer com dinheiro pô, na faculdade Pois é, tem que eu ser era o muito líder para assumir responsável. essa bronca, hein? Então, acho que isso liga pelas empresas que eu passei, independente da época, a gente tem uma progressão de analista, de assistente, de estagiário, assistente, analista, coordenador, são coisas naturais, quando não, né? Coordenador, gerente, diretor e assim por diante. Então, acho que no final das contas é isso, né? Nós somos líderes, a gente governa e a gente, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, dentro das companhias ou por onde a gente atua como empreendedor também, quem estiver ouvindo. Legal. Essa parte que você falou, Thiago, assim, eu acho que é o princípio mesmo, né? Porque a gente percebe hoje em dia, né? Tem muito essa questão aí da gente tem uma tendência a colocar a responsabilidade, né? A culpa, né? Sempre no outro, sempre na empresa, sempre na esposa, sempre no filho, enfim, uma série de questões. E quando você fala essa questão de liderar a própria vida, né? De liderar a si mesmo, é, isso traz tantas outras coisas, né? Outras habilidades,
né? Autorresponsabilidade, essa questão que você falou, a gente não precisa estar num cargo em uma grande empresa ou na sua própria empresa para liderar, né? E liderar não precisa ser algo também, né? Que às vezes a gente aqui no Brasil tem muito essa questão, né? De tipo assim, aquele cara ali é o líder, ele está fazendo algo com as pessoas, né? E muitas vezes esse algo com as pessoas a gente acha que é alguma coisa errada. Mas toda habilidade, eu costumo dizer isso para meus clientes, é assim, ó, você pode utilizá-la de qualquer forma, para o bem, para o mal, né? Então é muito mais do ser humano que está exercendo a liderança. Então, assim, é muito importante você ter dito isso, porque realmente a gente consegue observar, desde de pequenas pessoas, né? Essas questões assim, aquela coisa, né? Tem uma imagem que eu acho que mostra muito isso, assim, aquela fila, né? Fala assim, ó, fulano de tal dá um passo para frente. Normalmente as pessoas dão um passo para trás e deixam a pessoa ali, né? Então você ser essa pessoa que dá o passo para frente é o princípio para tudo isso, né? E então, beleza, você entendeu ali logo ali na parte da faculdade, tudo começou a ter essa inclinação, esse chamado para a liderança, mas em algum momento você percebeu, escolheu ou você sentiu, não, foi algo meio que natural? Como que você, na sua. Porque você falou que tem dois tipos de liderança, né? Uma nata e uma que você vai aprendendo. No seu Sim. caso, o que você. Qual que veio primeiro? Porque às vezes o nato precisa de um preparo depois também, mas assim, para você, você viu que foi essa coisa mais natural ou você falou, não, eu preciso e vou me preparar e seja o que Deus quiser? Como foi isso? Que assim, né, as questões, primeiro que quando ninguém nasce totalmente líder, né, a gente tem que ser preparado, o nosso ambiente, né, também influencia. Legal. Então, obviamente que eu passei por alguns treinamentos, isso seja em pós-graduação, seja em MBA, seja em leitura, né, de bons livros falando sobre especialista de pessoas, no caso do Thiago Brunet, é um caso. Não quer dizer que Uhum. você vai ler o livro, se você não aplicar, se você não executar, não viver isso, fica difícil. Mas eu acho que é uma combinação, essa combinação. E as pessoas, à medida que elas criam esse nível de consciência, nível de preparo, elas. E o ambiente também molda isso. É. O ambiente molda. Se você estiver na sua zona de conforto, no cobertor quentinho, como acontece, né? Poxa, eu vou continuar sempre naquela mesma função, não vou buscar crescimento, né? Ter resiliência para lidar com certas situações, estar tá num ambiente de pressão, ser tem a questão da cobrança por entrega, mas muito mais também de cuidar das pessoas. É um ponto que talvez a gente entre mais para frente, mas é isso, é um líder servidor, Hum. e é liderar pelo exemplo. Você, como você mesmo comentou, pegando um gancho, o líder é aquele que vai tomar a iniciativa. Eu vou aguardar ele dar o primeiro passo, eu vou aguardar ele pedir certo tipo de material relatório. Não, eu vou me antecipar, eu vou ser preventivo, eu vou fazer a leitura no momento. Então, acho que nesse ponto é uma combinação, né? Eu tive possibilidade de ter treinamentos também, né? Trilhas de treinamento. E isso é importante. Hoje, por exemplo, na mentoria, como você comentou, na sua, na minha mentoria, tem essa possibilidade de você acelerar, você ter consciência dos skills, das habilidades, e para que você cresça, para que você tome conhecimento daquilo. E aí, um outro ponto importante, não é só trabalhar as habilidades, algo que é forte, tem os pontos de oportunidade e Legal. tem que ficar alerta, né? Então, acho que essa combinação faz com que a gente tenha a possibilidade de crescimento na carreira aí e atuar como líder. Muito bom. Eu gosto dessa forma, né? A liderança servidora é muito importante, porque às vezes a gente acha que o líder, como líder, ele tem que fazer tudo também, no sentido de só ele fazer, né? O servir, quando você fala, é também dar oportunidades, como você falou. E quando eu falei no início ali que a gente às vezes é líder e não precisa ter o cargo, é isso. Então, o Thiago está dando um exemplo. Por exemplo, vamos supor que ele é líder, né, de uma equipe ou de um departamento, algo assim, e eu estou lá trabalhando também. E eu posso exercer uma liderança sem ter o cargo também. Então, essa questão da proatividade, da autorresponsabilidade que a gente falou, é muito importante. E como líder,
Thiago, lá no início, né? Não vamos falar aqui de números, de anos, para a gente não entregar a nossa idade, mas lá no início, você lembra um momento assim que foi muito desafiador para você, como líder, ou iniciando essa liderança, que você possa compartilhar, falar, comentar, porque às vezes as pessoas nos veem, vamos dizer assim, a foto de hoje, né? 2026, você é executivo, né? Numa grande empresa, com vários projetos, e fala assim, cara, deve ter sido fácil. Olha como esse cara chegou, né? Porque a gente tem essa tendência, né, de olhar só a foto final. Lá no início, como que Assim, foi isso? Qual que foi um desafio que você fala assim, cara, eu passei por um momento extremamente desafiador? olha só, no início da minha carreira, né, principalmente quando você é estagiário, você não tem o poder de hierarquia. Você geralmente é o último da cadeia. Sim. E aí você tem que ter uma liderança indireta, tem que atuar muito de forma colaborativa. O que a gente fala de teamwork, né, trabalho em equipe, Sim. altamente disciplinado. E, a, e quando você tem que fazer algum tipo de cobrança, solicitação de algum trabalho, né, para o superior, é mostrar o quanto aquilo é fundamental e importante. Então, eu vou me transportar na época que eu estava numa grande empresa de bens de consumo. Uhum. Isso foi no início da minha carreira ali, eu estava com 20 e poucos anos, e eu tinha, como responsabilidade liderar 3 frentes, assim que eu fui efetivado. E eu tive interação com muitas pessoas, né, naquele momento. E eu tinha que, de fato, trabalhar em conjunto, né, mostrando por que seria importante fazer aquela entrega para o projeto, para a equipe, para as pessoas, olhando o momento da companhia, né? E era o principal projeto no Brasil. Então, ali eu tive muitos desafios, porque eu tive interno e eu fazia também a conexão com os fornecedores, com, com as consultorias, né? Uhum. Então, eu tinha que estar muito alinhado com a minha gerência. Por quê? Porque nesse momento eu tinha autonomia para fazer, mas eu estava também aprendendo a como conduzir. Então, Sim. acho que isso é um ponto fundamental, né? A liderança passa muito por comunicação. A gestão de projeto, por exemplo, que você sabe bem, né, Jorge, condução de projetos complexos, passa por mais de 80% em comunicação. Então, se nós não alinharmos essa comunicação, não tiver afiada, seja ela por escrita, seja ela hoje via Teams, né, bastante, mas também oral, e deixar alinhado e calibrado, eu digo, a sua gestão e os pares, as coisas não acontecem da melhor forma, né? Elas causam muito ruído. Então, acho que é isso que eu queria trazer como aprendizado aqui. Legal. Então, assim, vamos ver se eu entendi, né, o que você está me trazendo. Então, existe um desafio inicial de fazer as pessoas entenderem, né, o porquê das coisas, né, o porquê você está liderando tal projeto, o que aquele projeto tem, né, qual que é o benefício, para as pessoas entenderem realmente e alinharem com a liderança. Então, o desafio é, vamos dizer assim, que é trazer um entendimento para as pessoas. E o segundo desafio é comunicar isso, né, deixar, trazer uma comunicação clara entre todos os setores, entre os liderados, entre os fornecedores, entre, né, as pessoas acima da gente, né, no momento, para justamente manter uma harmonia. Basicamente é isso que você está me dizendo, né? Que no início, ainda mais, por exemplo, vamos, né, como você me disse, no início você estava, vamos dizer assim, assumindo o seu primeiro papel ali formalmente de líder e tudo mais, e as pessoas precisam entender, né? A gente tem uma questão que a gente fala muito, né? Quando vem um líder de fora, que as pessoas precisam confiar, precisam entender se esse líder vai levar as pessoas para o lugar certo. Existe então uma desconfiança. Então, o desafio inicial é mostrar para as pessoas, né, que, vamos dizer assim, vale a pena, né, ouvir você, vale a pena entender. Esse é um desafio
bem de início mesmo, que você entende que é realmente possível e precisa ser trabalhado. Exatamente. Eu acho que quem tem boas escolas, né, e quem não tem, seja independente qual for, você deve atuar sempre com honestidade, integridade, a disciplina que leva à consistência. Então, assim, a liderança, ela é uma série de valores também. Não é simplesmente ter o cargo. Quando você tem o cargo, a responsabilidade aumenta ainda mais. Então, Eu ia te fazer uma pergunta bem nesse caminho que você trouxe aí dos valores, né? Porque a gente vê muito uma liderança que ela é trazida para o profissional, muitas vezes por tempo de empresa. Então, se a pessoa está 10 anos na empresa, ela naturalmente, pelo tempo, acaba se tornando líder. Né? Muitas vezes a gente também vê pessoas que têm um conhecimento técnico, né, do negócio muito grande e elas se tornam líderes também. Você acredita, por que você acredita que essas pessoas nem sempre se tornam bons líderes? O que você pode me dizer, né? Ou seja, a pessoa não é só jogar o cargo lá, né? Então, assim, por que pessoas com muito tempo de empresa ou com muito conhecimento técnico nem sempre se tornam bons líderes? olha só, quando você tem alguma. É aquela história, por exemplo, do bom vendedor. Quem Uhum, não ouviu, galera, você tá com os comentários, alguém ouviu já essa história do bom vendedor que se torna o gerente, o chefe dos vendedores? Então, uhum, suponha, né, que o Jorge está aqui, ele bate a meta no mês um, no mês 2, ele é um fera. Você entrega para ele, estica a régua, tem que bater meta de 100, 150, de 200. Ele corre atrás, consegue os clientes, bate a meta, ele é um ótimo vendedor, ele tem um poder de influência absoluto, tem uma questão de mobilização muito forte e consegue levar a pessoa a comprar. E muitas vezes a venda ela acontece por conta da emoção. E aí você consegue bater a meta. Ótimo. Jorge, vamos te promover ao líder dos vendedores. Olha que beleza. Só que é quem um cara que trabalha com autonomia. né? Quem nunca viu isso? É um cara que trabalha com autonomia, sabe trabalhar muito bem sozinho, do jeito dele, ele chega no resultado. Só que agora a gente faz o seguinte: o Jorge vai ter que fazer a gestão das pessoas, vai ter que olhar o resultado dos colegas, vai ter que estimular, vai ter que treinar, vai ter que, óbvio, pelo seu exemplo, ficou claro que ele subiu por conta de atingimento. É uma questão de meritocracia, eu acho que até aí ok. Mas o ponto é quanto que o Jorge está preparado para lidar com isso, fazer a gestão das pessoas, cuidar das pessoas, né? Então, esse é o ponto que a gente falou. Nem sempre o bom vendedor é aquele que é um bom gestor de pessoas. Nem sempre um bom técnico, ele possa ser um gerente de pessoas. Ele pode ser um bom gerente técnico, né? E no meio da tecnologia, nós falamos muito sobre a questão de desenvolvedores, Uhum. né? Um bom desenvolvedor, ele gosta de ter autonomia de trabalhar sozinho. Muito difícil. Você tem algumas, né, nuances aí de carreira Y, no qual há o gestor dos desenvolvedores. Esse ele tem uma habilidade dupla, é até um perfil mais raro, né? A gente vê que é um perfil mais difícil da gente encontrar. Então é isso. Acho que nem sempre a companhia ela acerta, por isso que ela acaba trazendo pessoas de fora do mercado para respirar e trazer um ar diferente, oxigenar e Legal. colocar isso para frente para gerar resultado. É isso que você falou, assim, às vezes a pessoa nem quer, né, se tornar o líder, e aí não tem uma outra oportunidade, né, muitas vezes de seguir fazendo o melhor dele, né, e também esse cenário que você falou que é muito, que ocorre muito, é de não ter uma preparação, né, não só para esse, vamos dizer assim, usando o seu exemplo, esse vendedor de assumir um cargo de gestão, mas também ele deixar ou preparar alguém para ficar no lugar dele. Então, eu vejo muito assim empresas a todo momento, né, fazendo esse exemplo que, né, na prática que você trouxe.
e não se preocupando, né, com a preparação, né, para o cargo acima e também porque às vezes o que acontece? Mata o time, né? Porque você trazer o seu melhor vendedor para a gestão e não preparar alguém para ficar no lugar dele também é uma furada. Então você tem dois cenários complexos, né? Você acaba perdendo o melhor vendedor e colocando uma pessoa de gestão que não está preparada. Então vira um colapso mesmo. Sim. E você me falou uma coisa que também achei muito interessante, né? Que é essa questão da gente começar a observar, né? Eu falo bastante sobre isso. O que cada um, né, faz de melhor, né? Por isso que surgiu muito forte também a questão das equipes multidisciplinares. E, Bom, e eu acho não, tenho certeza que um bom líder, ele não é só o cara que sabe mais, o cara que faz a melhor gestão, o cara. Porque a gente às vezes pensa isso, o líder é o melhor em tudo, por isso que ele se tornou líder. Muitas vezes o líder ele vai pegar esse bom vendedor e potencializar aquilo que ele tem de melhor. E não necessariamente ele precisa ser o melhor vendedor. Né? A gente vê muito na empresas de tecnologia que você mencionou, a gestão ter pessoas importantes tecnicamente, né, de liderança técnica, que são braço direito, braço esquerdo, para compor tudo isso, né? Como que você vê essa visão, Tiago, assim? Você acha que o líder ele tem que ser o cara que sabe tudo mesmo, né? Nessa liderança servidora que você falou e pratica, como que você lida com essa questão assim? Você tem pessoas, você busca enxergar no time, né? O que mais surpreende quando você assume um time assim a primeira vez? Você fala assim, puxa, esse time, né? Você falou que as empresas trazem pessoas de fora. Então vamos supor que trouxeram o Thiago para assumir um time. O que que você vê que mais surpreende as pessoas que estão assumindo o time assim? eu acho que é interessante, né, que você falou, é o seu repertório. Para boas equipes funcionarem bem juntas, sabe aquele negócio da pilha? Polo positivo, polo negativo? Sim. E eu aprendi isso com uma gestora que ela dizia o seguinte, gente, ninguém aqui é igual, e que bom, porque nós somos complementares. As peças se encaixam, é como um quebra-cabeça. Então, a sua pergunta, ela é muito pertinente. Qualquer ambiente que nós tenhamos, a gente tem que ter alguns perfis, né? O perfil que é analítico. Então, o analítico, ele vai ser questionador, ele vai questionar o status quo. Se tiver que trabalhar com números, com detalhes, ele vai ser aquele que vai se aprofundar. Então, esse é um exemplo. Nós temos o perfil que é do planejador. Eu preciso ter um plano com começo, meio e fim, Sim. que é um pouco dos 3 Cs que a gente fala. O Uhum. líder ele também precisa. O que são os 3 Cs? Para quem não conhece, né? É o começar, tem que dar o start, é o continuar e, por último, concluir. Porque se você começar a entrar em uma que você só chega no começar, que você é um bom Vira um abridor de cara. iniciante, você é um bom iniciador, cara, tem muitas ideias, mas você não chega no final para concluir, meu amigo, minha amiga, tá fadado ao fracasso. E aí tem o executor, foi o que a gente falou do vendedor, cara, preciso que você vá atrás, essa é a meta, né? Toda empresa precisa da área de vendas, a gente tem que ter noção disso, né? Uma das empresas era cliente no centro das decisões, então isso é importante. Legal. Então, esses perfis, eles precisam ser complementares, combinados, né? E aí faltou um perfil, planejador, analítico, Tá. executor, e faltou mais um que eu vou Vou me pensar. lembrar aqui. O influente, influente. O Esse é o influente. influente, que é o executor, exatamente, né? E tem o idealizador, é verdade. Tem o cara que é idealizador. É aquele que a gente fala do águia, né? Steve Uhum. Jobs, era o cara de inovação, é o que traz, é aquele que fala, bom, vamos mover muitas ideias, né? Então é isso. Acho que dentro da equipe você precisa fazer uma leitura, precisa fazer um entendimento. É o tal do rapport e gerar rapport. E gerar rapport. O que aí a gente pode falar um pouquinho disso também, para quem não conhece aí o rapport. Legal. Quando você fala isso para mim, veio na minha cabeça aqui uma ilustração que eu acho que pode fazer muito sentido, né?
Então, o líder é o maestro de uma orquestra. Não necessariamente o maestro é o melhor violinista. O maestro sabe tocar todos os instrumentos, mas ele tem conhecimento. Então, ele sabe ali, na hora que ele tem que chamar, vamos dizer assim, né? A hora que ele tem que ativar o cara do violino, né? Se o violino tá indo bem ali, o violinista está indo bem ali ou não naquela questão. E então eu vejo muito desta forma. Quando você fala do líder, o líder ele precisa enxergar isso, né? Porque assim, o líder ele tem o seu próprio perfil, mas ele precisa entender, ó, o Thiago tem um perfil assim, o Jorge tem um perfil, né, assado, né? Quem mais está aqui, ó, a Isabela tem um perfil Y, o Diego tem um perfil Z, e entender que muitas vezes é só trocar um instrumento. Eu trabalho muito com empresas, Thiago, que às vezes chega aqui e fala assim, Jorge, minha equipe tá uma bagunça. Se eu pudesse, eu mandava todo mundo embora, mas vai ser um custo do caramba, porque, enfim, não sei o que, não sei o que. E aí, né, eu com o Instituto, a gente entra lá, analisa, entende. Claro, muitas vezes vai precisar ajustar, vai precisar trazer pessoas, vai precisar tirar pessoas, mas em grande maioria a gente consegue, vamos dizer assim, colocar nos músicos para tocar o instrumento certo e dar muito resultado. Então, né, eu quero saber de você, né, se eu estou falando besteira, e outra, se você concorda que o líder ele precisa ter essa habilidade de entender o material humano que ele tem nas mãos, né? O Sim, perfil para poder, pô, o Thiago está fazendo isso aqui, pô, o Thiago está vendendo, eu estou pondo o Thiago para vender, o Thiago não está desenrolando, mas se eu colocar ele no planejamento das vendas, pô, o Thiago vai, né, ajudar todo mundo. E aí uma simples troca, né, entre aspas, faz toda a diferença. Você acredita nisso? Você vê isso, você pratica como. Porque, meu, 18 anos de experiência em liderança não são 18 dias, né? Nem verdade. 18 meses. Então, o que você. Né, qual que é a sua experiência em relação a esse negócio vamos dizer assim, da orquestra, né? De colocar as pessoas no mesmo lugar. Como você vê isso? Bom, a pergunta ela é bem ampla, interessante, né? Porque eu já tive que passar por contratações, já tive que contratar equipe, já Legal. tive que fazer avaliação em entrevista. Tem ambientes que a gente chega, o time já está pronto, formado, então a gente tem que fazer essa observação. Situações de reorganização, remodelagem, reavaliação, né? Da onde as peças estão, e às vezes também não há tempo para a gente fazer isso. Ah, Parar vou tudo para tirar dessa fazer, posição. né? Não É tem, com né? aquela coisa de Cara, trocar a peça do avião com o avião voando, né? com o avião voando e o caminhão ali, ele tá descendo a ladeira com tudo e não tem como parar. Se você for parar, você vai ser atropelado. Então a gente tem que tomar algumas ações, que é fazer essa leitura do ambiente, entender onde as peças se encaixam. Algumas, às vezes, já estão desgastadas, né? Infelizmente. Não há outra alternativa. Você, claro que você tem que prover essa chance, tem que dar pista, né? Então, por exemplo, teve situações de qual é, tinha uma posição, e aí desta posição eu vi que tinha um potencial para que a pessoa crescesse em projetos. Então, nossa conversa foi: vou te dar, vou te pivotar, né, que nem a gente fala, vou te encaminhar para projetos, que é onde você consegue se desenvolver. E tem Legal. aquela questão também nossa, né, de entendimento se faz todo sentido. Naquele momento, a gente está em certos papéis, com certas responsabilidades. Então, acho que é isso, é fazer a análise da equipe, Legal. entender o ambiente, o momento, porque o momento ele pode ter fôlego para isso ou não, e analisar o perfil de cada um. Algumas peças elas podem ser reposicionadas e em outros momentos a gente tem que trazer alguém, tem que dar oxigenação e assim por diante. Eu gosto da visão que você traz, Thiago, que é uma visão de quem está vivendo no dia a dia mesmo, né? Então não é uma visão de quem lê um livro né? Porque nos livros, né? Nos cursos existe o cenário ideal, né? Claro que também a gente aprende muita coisa para os cenários mais complexos, mas como você mesmo falou, tem horas que você não tem o que fazer, né? Claro que esse não tem o que fazer não é eterno, né? Então, acredito que em algum momento, se há o respiro e pode realmente fazer um trabalho, ajustar e tudo mais. Eu costumo dizer, né?
ainda mais com a visão sistêmica, que nós somos adultos. E adulto não necessariamente faz só o que gosta, né? Então, o líder ele é tão responsável, assim, desculpa, ele tem um papel tão importante, porque muitas das vezes o papel do líder é mostrar para essa pessoa que não tem o que fazer naquele exato momento, mas que depois, em determinado momento, vai ser feito aquilo ali, né? Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa, como você falou, a peça tá gasta, né? A pessoa está desgastada ali, às vezes por muitos anos, às vezes por coisas que aconteceram, que o líder que chega não é, vamos dizer assim, o responsável, né? Direto pelo passado, e sim, né, do presente para frente. Então, gente, quando a gente fala de liderança, é algo extremamente complexo, no sentido de que você precisa estar disposto, que foi o que o Thiago falou lá no início, né? Você precisa estar atento, você precisa liderar você para poder liderar as pessoas, né? Então, assim, não é só um conhecimento técnico, às vezes é o conhecimento de vida, às vezes são experiências, né, Thiago, que você não aprendeu no curso, que você não aprendeu, né? Você aprendeu na vida. Às vezes uma situação lá na dança de salão que a gente falou, né? Uma situação lá na sua família, né? Você olha para aquilo e traz para o seu dia a dia, né? E então assim, são situações difíceis. O que você faz, Thiago, com 18 anos, né? Cara, é muito tempo na liderança, assim, né? E você tem cara de muito jovem, né? E, É. e às vezes as pessoas olham e não entendem a Obrigado pelo magnitude. jovem. Não, porque assim, a gente às vezes costuma ver, né, falar de liderança executiva, a gente vê pessoas, né, mais velhas e tudo mais, e você começou muito cedo. Por isso que eu quis até trazer você para falar, porque às vezes as pessoas pensam que liderança tem a ver com a idade, né, liderança tem a ver com o tempo de casa, né, e não, às vezes você pode se tornar líder muito cedo mesmo, né? E se você tem essa habilidade, essa visão como você teve lá atrás, né, você vai construindo e vai agregando tudo isso. Então, Uhum. quando você precisa, o que você faz quando a bomba estoura, né? Quando tem uma situação difícil, ou quando você cai, pessoalmente falando assim, Thiago líder, se apresentou uma situação difícil para você, para sua equipe, enfim, o que que você costuma fazer quando você precisa tomar uma decisão? Uma linha de raciocínio, para a gente entender como funciona a cabeça de um líder há quase 20 anos nesse papel. É interessante, cara. É uma pergunta bem provocativa, né? Eu Porque sou desses, tá? é um, Desculpa. e tem que ser, a pergunta é boa. E de fato, eu acho que assim, né? Quando você falou da idade, né? Eu tive a possibilidade de estar fazendo uma pós-graduação com 21 para 22 anos. Muito cedo, né? Eu era um bebê na sala, né? E todo mundo me perguntava: o que que você está fazendo aqui? Você tinha que estar acabando a faculdade. E eu É. falei: não, eu quero potencializar, acelerar meus resultados e eu já sei o que eu quero, né? Então eu fiz tecnologia da informação e depois eu me formei em pós-graduação em supply chain, logística empresarial. Então eu casei um pouco dessas duas frentes. Por que que eu estou falando isso? Eu falo, pô, mas isso tem a ver com a minha... Tem, porque eu acho que, assim, são decisões acertadas que você faz lá atrás que te levam a ter alguns caminhos depois pavimentados. E essas decisões, elas precisam ser muito bem pensadas. Quando você, aí agora sim, correlacionando com a sua pergunta, Uhum. quando é jogado uma bomba, o projeto está em atraso, eu tenho uma situação. Cara, a primeira coisa é sentar, fazer uma autoanálise, e obviamente que aí nós temos algumas coisas internamente na companhia, buscar. Eu tenho vários tipos de liderança, né? Tem a Uhum. autocrática, né? Que tem aquele que é o poder e o controle, claro, aquela que é mais dominante, é mais autoritária, tem aquela participativa democrática, mas que não pode ser também largar, né? Tem aquela de delegar e assim por diante, enfim. É colocar todo mundo junto, fazer um entendimento, mas sempre, de novo, eu vou voltar na calibração. Se você está calibrado com a sua equipe, é importante que o líder faça esse one-one e que o líder também reporte esse one-one para a sua, seja horizontal, seja na vertical, mas seja na horizontal e também
ali a gente não fala para mas com a equipe, né? Porque a equipe trabalha conjunto. Então, essa Aham. questão de hierarquia hoje caiu muito por terra. A gente disse, assim, quem não entendeu isso Tá não fadado ao fracasso, não tem tá jeito. para dar fracasso ia morrer, né, na praia pensando que a gente tem hierarquia e tem que ser flexível. E é fazer um entendimento de prós e contras, fazer uma autoanálise do ambiente, fazer uma identificação de fatores de oportunidade. Aí que eu digo, nessa de oportunidade sempre dá para melhorar. Meus filhos costumam falar, papai, mas você sempre fala isso, nunca tá bom. Eu falo, tá bom, eu dou os parabéns, excelente, siga em frente, mas sempre dá para aquele 1%. Então, se a gente, de novo, tá sempre olhando para sair da zona de conforto, para entender o próximo passo, como que a gente pode fazer melhor, incomoda as pessoas, incomoda quem está no cobertor quentinho, quem está ali na cama, quem está no seu cantinho, mas é aí onde vai fazer a diferença, é onde você vai ter o destaque, onde talvez possa demorar, né? Tem Uhum. momentos que a gente fala de ser reconhecido, isso não é certo, isso não é absoluto, porque passei por momentos na carreira assim de estar atuando fortemente e achar que o trabalho era trabalhar 12, 14 horas por dia. E não é a questão do volume de horas, mas o Legal. quanto você entrega, que é o Pareto, 80-20. É sempre você estar olhando isso, né? 20% de esforço, 80% de resultado. Então, acho que é nesse caminho. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu assim, você me trouxe dois insights que eu acho que é importante a gente trazer, né? Primeiro, de trás para frente, é que essa questão de sempre dar para melhorar. Parece algo assim muito duro, né? Mas quando as pessoas pensam muitas vezes sempre dá para melhorar, primeiro, a pessoa acha que o que foi feito realmente não teve valor, o que não é verdade. E segundo, acha que precisa melhorar, o melhorar é muita coisa. Às vezes é um pouco, às vezes como você falou, 1%, um pouquinho, né? Para manter essa questão dessa busca do desenvolvimento, né? Sem desafio a gente não avança, sem desafio a gente não progride, a gente não vai atrás, né? Quando a gente fala de metas, as metas precisam ser desafiadores. Existem vários estudos, eu podia fazer uma live aqui só para falar da engenharia das metas, né? Das coisas que funcionam e tudo. E a gente percebe isso. Metas que desafiam, elas conseguem ser muito mais alcançadas do que metas que não desafiam. Então, se você se desafia, que é o que o Thiago falou, dá para melhorar um pouquinho. Não precisa ser de um dia para o outro, não precisa ser logo na sequência que você teve uma grande conquista, já, tipo, não comemorar aquilo porque você, não preciso melhorar. Existem todos os ciclos, isso é muito importante. A segunda coisa que você falou, Thiago, eu queria bater muito nessa questão da bomba, né? Porque assim, ó, quando a gente tem um desafio, uma decisão difícil, o que eu vejo, né, no dia a dia é que o emocional ele vem sempre na frente, né? Pô, perdemos dinheiro, pô, ficou fora do ar, e não sei o quê, as pessoas já começam a inflamar. E o que você me traz é uma coisa que eu acredito e concordo muito com você, que é o quê? Trazer para o racional. Quando você falou assim, ó, sentar com as pessoas, observar, escutar, ver as possibilidades, na minha cabeça, depois você me corrige se eu estiver errado, é trazer para o racional. A bomba estourou, beleza. Vamos esquecer o impossível, o emocional, vamos olhar para o racional. Porque quando a gente olha para o racional, você falou muito de calibrar, né? É isso, é calibrar a situação. Realmente é um problema gigantesco, é um problema grande, é um problema médio. Se a gente não traz para o racional, né, a gente deixa no emocional, na cabeça, aquilo aí pode virar um monstro e acabar com uma equipe inteira, acabar com um time, acabar com a liderança. E você me trouxe esse negócio de falar assim, quando eu preciso tomar decisões difíceis, chamo as pessoas, converso, alinho, calibro, tento entender, né? Tento falar, tento ouvir. Para mim é isso, né? Trazer para o racional. Porque aí uma vez o racional alinhado, calibrado, que eu gosto dessa palavra que você trouxe, aí a gente põe a emoção certa para a execução daquele plano, né? Cara, Exato. assim, é isso mesmo? Quando você fala É, assim, ó, trazer as pessoas para a sala, conversar, é essa questão de trazer para o racional mesmo? olha só, né? Você está colocando aí, eu acho que
Tanto você quanto eu passamos por muitas situações de crise no trabalho, por vários momentos. Tem a questão de você organizar o caos, eu diria assim, né? O bom organizador do caos. E um feedback que isso você tem em livros da Gallup, que você tem lá as cinco, seis habilidades, você faz um teste e me veio organização. E depois eu pedi feedback para várias pessoas desde então, isso desde ali 11, 12 anos atrás, e veio essa questão da organização. Né? Então, estou dizendo de feedback de outras pessoas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que exige calma, exige que a gente faça uma comunicação clara, como eu havia falado no começo da nossa live, e o mais importante, foco na solução, não nas pessoas, Uhum. não no problema. Obviamente que seja apaixonado pelo problema para resolvê-lo. A gente não quer mais uma pessoa reclamando, dizendo que tal coisa não funciona. Ok, não funciona, ótimo, tem que trazer. Agora, qual é a solução? Né? Seja ela numa crise operacional, seja ela numa crise financeira que você disse, já passei por uma crise muito, muito grande, absolutamente uma das que marcaram a minha carreira, que foi que a gente ficou mais de 24 horas sem sistema. Meu Deus. Acabou no data center, simplesmente é, enfim, perdeu as informações, a gente teve que fazer restauração dos dados, não tinha backup de algumas situações. Eu passei por isso, na verdade, foram duas vezes. Que loucura. Então, a gente tinha diretor, VP na sala, e aí perguntando com o plano que a gente estava bolando na hora. Então, foi uma crise operacional. Essa foi tudo junto, foi operacional, financeira, emocional, e tomou conta. Então, acho que assim, a gente precisa manter a calma, precisa focar no presente, né? Não pode ser resolvido agora. A gente fala de breakdown, né? Quebre o problema em pedaços, Legal. para você não ter Gosto aquele muito disso. pânico. Quebre em pedaços, cara. Não, não, não se aflija. Ninguém, eu falo, de novo, usar uma metáfora, ninguém chega no pico da montanha de helicóptero. Você tem que escalar, vai passar por avalanche, vai passar por dificuldade, vai faltar ar, mas vai Por pensando coração. em Isso aí. vai, muita resistência física, né? É, Mas é olha, controlar as emoções. Eu falo, isso eu transporto para o esporte também. Muitas vezes você negocia mais com a sua cabeça do que propriamente com o corpo. Então é isso, né? Aceite. E outra coisa para o final, não guarde os problemas para si. Procure líder ou colega, um líder ou uma colega de confiança. A gente não falou aqui, mas, por exemplo, às vezes a solução para aquilo que você está buscando não está tão próximo. É alguém que precisa estar olhando mais de longe o problema e te ajudar. Então, bons mentores, como a gente está falando aqui, que te sim. guiam, que te aceleram, que dão essa visibilidade, são pessoas que têm casca, têm experiência, podem ter passado por aquilo, né, aquele momento que você está vivendo, mas pedir ajuda a colegas, as pessoas que estão próximas e externas. Isso faz com que a gente delimite e que a gente possa entender melhor quais os caminhos a tomar. Você falou pontos muito importantes aqui que eu acho que dava até uma outra live, né? Mas Dá. assim, ó, você falou de ambiente. Então, você estar em ambientes, né, frequentar ambientes são extremamente importantes, que isso molda você. Ter, né, ter referências, ter pessoas, né, com quem compartilhar. E às vezes não é nem compartilhar a solução do problema, né? É compartilhar a situação. E às vezes a pessoa vai te dar um direcionamento ou vai te provocar em alguma coisa que às vezes a pessoa nem sabe nos detalhes o que está acontecendo, mas essa provocação faz uma ficha cair em você. Isso é muito importante, né? O assistente virtual que falou de do haja coração, cara. O ambiente de tecnologia é uma coisa assim que às vezes minutos você perde milhões de dólares. É um negócio assim de muita pressão mesmo. E como o Thiago falou, a gente às vezes é colocado no que a gente chama de war room, né? Que é uma sala de guerra que a gente vê às vezes Meu Deus. nos filmes. É isso. É o quê? Meu, coloca os especialistas, precisa resolver, e é dinheiro indo pro ralo, são problemas, são clientes, enfim, são situações assim bem
de tensão mesmo, né? Então nessa, não, eu queria fazer duas perguntas finais para a gente, né? Primeiro, o que você acredita que alguém precisa de desenvolver antes de liderar? Se eu falar assim, ó, não conheço nada, quero me tornar líder, mas eu só tenho tempo para desenvolver uma coisa inicial, que eu vou começar agora. O que que você, Thiago, aconselharia essa pessoa desenvolver? Ah, cara, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa sobre a questão das habilidades de liderança, né? Eu acho que para a gente liderar com excelência, desses momentos de pressão, né? Nossa, quantos war rooms que eu já não entrei, precisa um conjunto de habilidades, mas que tenha um certo equilíbrio, né? Uhum. Alguns a gente já falou aqui, né? Eu diria, Jorge, que é o seguinte, né? Para mim, eu Uma acho para que o começar, primeiro, você fala assim, ó, vem um inteligência, acho conjunto. que um primeiro seria inteligência emocional. Cara, eu ia Porque falar justamente essa. essa aí, a gente não combinou esse roteiro, tá, turma? Para todo mundo estar ciente, a gente fez Não, um roteiro, eu a ia gente falar fez algumas, isso porque quando o né? rapaz, quando a pessoa falou que haja coração, é Haja isso. Eu falei assim, coração, cara, conexão. o que que faz, né? Por exemplo, eu, você nessas situações não explodir, né? Porque é muita pressão. É isso, é a inteligência que você trouxe É, aí, emocional. É buscar entender, desenvolver isso, né? E eu acho que a gente pode voltar depois, mais para frente, para falar vamos falar já lá no especificamente de passado. como desenvolver uma inteligência emocional. A gente fala muito de saúde mental, né? Que também tem a ver isso, né? Se você não tem inteligência emocional, sua saúde física e mental vai para o saco, né? Porque é isso, às vezes a gente acha assim, não, eu preciso fazer um curso de IA, de não sei o que, blá blá, da NASA. Mas, cara, inteligência emocional é um negócio assim que eu acho que assim, cada vez mais a gente vai precisar olhar. Não é uma coisa que a gente aprende num, assim, né? Tipo, aí tem um passo a passo, enfim. É uma composição de coisas. Eu acho que é muito o que você falou da montanha, né? Então, quando você fala em desenvolver inteligência emocional, você fala, eu vou escalar uma montanha. E quando você chegar no cume ali, é onde você desenvolveu uma inteligência emocional forte. Não é da água pro, né, da noite pro dia, mas isso, cara, é um negócio que você precisa entender, começar a desenvolver. Adorei, assim, a gente não combinou mesmo dessa, né? Mas é algo que eu acredito muito. Ainda mais Eu acho agora com que essas questões da saúde mental, sem enfim. dúvida. Acho que isso pega um gancho que assim, de novo, né, no Divertidamente, que é um filme fantástico, não é um filme para criança, é um filme muito mais para jovem, para adulto, é como nós reconhecemos nossas emoções, como que a gente expressa. Ah, mas você não tem inteligência emocional do controle? Eu falei, sim, mas eu sinto raiva, eu tenho alegria, eu sinto tristeza, eu tenho o nojinho, eu tenho. É a Então, gestão. é como a gente faz a gestão, mas a gente tem que demonstrar, a gente tem que reconhecer nossas próprias emoções e também a dos outros. Então, o líder com essa alta inteligência, ele consegue manter o foco na crise. Ele, além de manter o foco na crise, tem que transmitir uma segurança para a equipe, né? Uhum. Então, aí eu pego o gancho, são filmes, né? Coisas que vêm na cabeça, Tropa de Elite. Não, o cara tem que transmitir segurança, ele tem que saber que aquela missão tem que dar certo, tem que planejar bem e evitar que esse estresse coletivo trave a operação, aquilo que você esteja fazendo. Então, muitas vezes mostrar que você tá confiante, obviamente que tem alguma coisa aqui. Sim. Acho A que gente alguém, já, legal, o do Paulino mandou uma pergunta. E para fechar, eu já vou para a pergunta dele, e aí a gente pode explorar isso. O tempo todo você não vai estar dessa forma. Você tem que buscar isso de alguma maneira, essa inteligência emocional, essa sensibilidade para com os outros, e trazer essa espinha dorsal, digamos assim, né, que ela não se quebre. Eu acho que é isso. o do Paulino ele falou assim, ó, como desenvolver o perfil planejador e quais ferramentas na atualidade usar. Eu acho que para esse planejamento, né? E bom, fala, quer responder essa, Thiago? O perfil do planejador, eu posso responder aqui, né?
nós temos a matriz de Eisenhower. Essa é interessante, né? Para quem não viu. E aí acho que o do posso te mostrar com mais calma depois, mas é o seguinte, é aquela que você tem que fazer, que é urgente, que é importante, né? Não deixe o importante se tornar urgente, na verdade, né? Porque aí a coisa, aí já azedou o pé do frango, né? A gente fala. Então, acho que é fazer o importante, no final, não deixar virar urgente, e entender aquilo que você não precisa fazer agora, e se você não fizer, vai ter algum ônus? Não, então risca da sua lista. E a outra que é você delegar as tarefas, se possível. Nem sempre você pode delegar, né? E aí deixar isso, fazer sempre uma avaliação do que você vai fazer na semana. E, se possível, dentro do projeto da companhia, o que você vai fazer dentro dos 15 dias. Isso é obrigatório se estiver trabalhando com o projeto. Que eu falo muito com a equipe, e muitas vezes, quando eu gerenciei gerente de projeto, era Uhum. um ponto crucial que eu sempre esperava. Eu acho que é isso, Jorginho. Você quer complementar? Não, eu costumo dizer assim, que a gente precisa, para a gente desenvolver um perfil planejador, a gente precisa entender que o planejamento ele foi feito para dar errado. Né? As pessoas ficam muito loucas comigo, mas assim, o que acontece? Planejamento ele é um norte. Claro que a gente tenta fazer o máximo, né, desse norte. Mas se a gente entende que ele vai ter ajustes, coisas vão mudar, imprevistos vão acontecer, a gente já se fortalece e a gente não foca vamos dizer assim, no problema, a gente foca na solução. Porque se a gente foca no problema, que meu planejamento está saindo, né, da rota, vamos dizer assim, a gente não faz os ajustes que a gente precisa. Porque por mais, né, a gente pode aí falar, enfim, de planejamento por muito tempo, mas a gente observa empresas e pessoas que fazem planejamento há muito tempo, que tem essa, vamos dizer assim, essas ferramentas fortes no dia a dia, elas realizam de 70% a 80% daquilo que planeja. Mas veja, se uma empresa, se uma pessoa ela realizar de 70% a 80% o que planeja, cara, muda resultado, muda a vida, muda a equipe, traz dinheiro, é muita coisa. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas querem resolver o planejamento 100%. E aí elas se perdem tempo, perdem recursos, porque elas querem voltar para aquele 100% e não entende que aquilo ali é fluido. Às vezes você acha que vai fazer uma coisa num tempo, você faz, demora mais. Às vezes você acha que vai demorar mais, vai mais rápido. Às vezes vocês estão no meio do projeto e muda, alguma coisa muda. Então entender a dinâmica da vida, do projeto, da empresa, como um ser vivo, né? Como tudo sendo em movimento, faz você desenvolver um perfil mais planejador, porque aí você consegue, né, focar nos desvios, enfim, uma série de coisas. E tem uma outra pergunta aqui, essa aqui até foi o. Outra. Mas essa aqui, cadê? Deixa eu botar aqui que a pessoa. Deixa eu ver se o Du respondemos sua pergunta e Aqui, ó. ou mais alguma dúvida. Apareceu aqui, ó. Como lidar com um líder que corre do one-on-one? One-on-one é uma reunião, né, Tiago? Onde o Sim. líder e o liderado eles têm um feedback, né? Como que lida com um líder que corre do one-on-one, meu amigo? Olha, essa aqui é uma boa, hein? Cara, que situação, né? É, Porque não, o líder não essa é deveria, boa. né? O líder que deveria estar marcando o Essa é one-on-one, né? boa. Eu já tive essa situação, eu tô me vendo aqui transportando para o passado, né? E aí vou ser muito claro aqui com vocês, muito transparente. Ele falava assim, mas você tem uma necessidade de falar, de mostrar. Falei, cara, se a gente não tiver. E aí eu sensibilizei, falei, cara, se você não te deixar alinhado, o que vai acontecer é que algumas coisas vão acabar pegando lá na frente de calça curta e vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você. Então essa calibração ela é necessária para eu te mostrar do que a gente teria que estar alinhado, que são pontos críticos, uma visão executiva. Mas aí é o seguinte, correu do ano a ano, correu, não tem jeito. É fazer de forma assíncrona, mandando um material de status semanal, alguma para ele ter visibilidade, porque muitas vezes é de forma assíncrona, ele quer fazer no tempo dele, quer fazer a avaliação no momento dele, não quer ter esse compromisso. E aí eu acho que você vai é, criando esse caminho, né? Criando essa confiança. Falar, pô, tô te mandando material, mas pô, vamos bater um papo.
No presencial, vamos tomar um café, às vezes ele gosta do mais informal. Vamos tentar fazer uma análise, né, desse perfil, do porquê que ele corre do one-on-one. E aí, se você tem Teams, essa comunicação, WhatsApp, falar, ó, tô te mantendo informado, tô fazendo tal coisa, tal. Eu acho que esses componentes conseguem fazer com que, se ele estiver fugindo, ele vai falar, poxa, deixa eu dar uma atenção, deixa eu tomar um café, deixa eu entender. Porque, pô, o cara ela tá me mostrando, ele tá me mostrando esse trabalho, de alguma forma, eu acho que ele tem que gerar uma reciprocidade. Eu acho que seria isso, Eu, né, Jorge? não, eu concordo com tudo que você falou, e eu só acrescentaria que muitas vezes a gente tem um receio. Receio de falar com um superior ou com um líder da necessidade que nós temos, né? Então, muitas vezes, como o Thiago falou, às vezes você está lá num café, encontra com ele, ou vai almoçar, não sei o quê, ou mesmo manda um áudio, dizendo, olha, vamos marcar um ano a ano, eu preciso aqui passar alguns pontos, estou com algumas necessidades aqui que eu preciso compartilhar com você, numa boa, né? Como adulto, né? Eu falei no começo ali, de mostrar realmente, porque às vezes a pessoa, para ele está com outras, né, prioridades, vamos dizer assim, ou naquele momento ele está realmente fugindo por algum aspecto específico e precisa confrontar no bom sentido, né? De chegar e falar assim, olha, estou precisando conversar, estou precisando fazer um one-on-one com você, posso marcar na sua agenda, vamos encontrar um momento aí para, vamos almoçar junto, algo assim mesmo, sabe? Porque às vezes pode ser que pareça uma fuga, né? Eu não sei os detalhes, mas às vezes é cabeça em outras coisas, tá? Então a gente falou muito, né? Lá no começo o Thiago foi muito assertivo na hora que falou a gente precisa liderar a própria vida, né? Então é isso. É importante para você? Você precisa, né, abrir, chega, conversa, fala, olha, eu preciso conversar, vamos marcar aqui uma agenda, vamos marcar alguma coisa, numa boa, né? E, enfim, era isso que eu queria complementar. Tiago, meu amigo, já são 9 e pouco aqui. Eu preciso Top. fazer uma série de perguntas finais para você. Não sei se você tem aí mais 5 minutos, porque assim, ó, Tenho. foi um assunto maravilhoso e de verdade nós vamos voltar a fazer outras lives com outros temas também, porque está sendo muito produtivo. Ó, eu queria te fazer uma pergunta. A gente faz algumas perguntas sempre aqui no nosso Quarta com Café. São perguntas assim um pouco mais profundas, mais e pessoais também. E eu queria que você me dissesse uma coisa: qual frase você gostaria de ter ouvido lá no início da sua carreira? Vamos voltar lá para o comecinho, para o estágio, Tiago ali na faculdade. Se você pudesse escolher uma frase para ter ouvido ali, que você possa compartilhar com as pessoas aqui, qual seria essa frase? Ou o que você gostaria de ter ouvido lá no início da sua carreira? É, eu diria o seguinte, né? Seja mais forte do que você imagina. Seja mais forte do que você imagina e entenda que cada oportunidade é uma possibilidade de você fazer a sua história. Legal. Gosto muito disso, viu, Thiago? De verdade, assim. Às vezes a Essa gente. foi do fundo, assim, não foi nem. Não, Foi, porque foi às assim vezes no emocional. a gente subestima a nossa capacidade. A gente subestima a nossa capacidade. Os nossos talentos, aquilo que a gente tem de tão bom, ele é tão natural que a gente às vezes não valoriza, né? Então, quando você fala assim, dessa questão de o quanto você é bom, acredita nisso e tudo mais, cara, é muito, muito assim assertivo. E me fala um ensinamento do seu pai ou de uma figura masculina importante para você que você leva até hoje na sua carreira, Thiago. Olha só, eu acho que do meu pai, o que eu puxei até, vamos dizer assim, aperfeiçoei, foi a questão de sacrificar algumas coisas em prol de outras Calma. e ter disciplina na execução de qualquer coisa que eu vou fazer. Porque é aquela história, né? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Isso é verdade, muito bom. E um da E sua mãe, algo da sua mãe que você leva até hoje, assim, para sua carreira. minha mãe, muito do que ela fala é sobre andar com a verdade, ter valores e princípios. Muito bom. Então, acho que é isso, né? Ser íntegro, honesto e andar com a verdade. Sempre dá para ser íntegro.
Isso é uma coisa que, assim, a gente, às vezes, no meio né, do nosso país, das coisas que a gente vê, do mundo como um todo, assim, a gente sempre acha que tem que dar para dar um jeitinho. Mas, na verdade, eu gosto muito dessa questão que você trouxe aí. Sempre dá para ser íntegro. Sempre. Não tem como. Né? Você vai desagradar, tudo, mas a sua integridade é algo assim, eu valorizo muito, cara. Eu ainda sou das antigas, do fio do bigode, e isso é uma coisa que, assim, cara, é muito importante. Gostei bastante. Ó, eu peço também para todo convidado dar uma indicação de um livro. Pode ser um livro sobre Sim. liderança, pode ser um livro que mudou a sua vida. O que você tem aí, ou que livro você traria para a gente compartilhar com a nossa audiência e propor na minha lista também, né? Claro. São dois. Legal. Posso? Posso. Claro, à Eu acho que vontade. dois que eu alcei voos maiores que me fizeram mudar de patamar e de Bacana. mentalidade. Eu acho que o primeiro dele foi um presente de uma prima querida minha, que foi Os Segredos da Mente Milionária, Esse livro né? Do hacker, né? esse livro é fogo. Cara, esse livro é fantástico, e aí, dando spoiler, né? É como você pensa, é a forma que você sente, é a forma que você age e é como você gera os resultados. Ponto. É assim. Na hora que Perfeito. vem aquele pensamento ruim, muda a chave. Não deixa que aquilo te contamine, né? Contamine, né? Exato. Então não é milionário de grana, para começar, claro, uma coisa leva a outra, turma. Mas de fato é como isso mexe com a gente, né? A mudança de como que a gente pensa, sente, age e é resultado. Então, esse é o primeiro, e o Legal. segundo foi um que há anos atrás, que esteja 100% presente, do GeoJ. Isso mexeu muito com o meu lado da fisiologia, da parte física, da disciplina, da consistência, e aí levando para resultado. E dali em diante também, então é uma coisa casada com a outra. Li vários livros, acho que fica para outra. Sim, Tem sim. várias indicações, mas fica para uma outra live que o papo tá muito bom, tá gostoso demais. Não, Quero muito legal, agradecer assim, muito por esse momento. esse negócio que você falou, né, me faz ainda, né, no assunto, um bom líder, nessa questão de liderar a sua vida. Saúde, presença, mentalidade, são coisas que é de sua responsabilidade. Eu falo porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né? Eu tive uma época da minha adolescência que eu fui muito assim, exercício, competia, não sei o quê. Aí teve uma hora que parece que eu cansei de tudo e fiquei com essa dificuldade, criando desculpas para mim, claro, também. Mas esse ano, cara, desde 5 de janeiro eu voltei para atividade física e tenho feito todos os dias assim. Claro que um dia ou outro acontece algumas coisas, mas assim, a 95%. E, cara, isso Top. fez uma mudança gigantesca na minha vida, no meu negócio. Passei por momentos, né? Tô passando ainda por momentos de saúde aí com familiares. E, cara, eu tô bem. E muito disso tem a ver com essa questão né, de se cuidar fisicamente. Então, eu acho que vale muito essa questão da leitura desse segundo livro do Joel J, que também é importante, eu já li, é muito legal. Tiago, a última pergunta para finalizar, depois eu quero trazer uma surpresa para você. Qual Uhum. foi o melhor café da sua vida? Não precisa ser o café mais gostoso, mas aquele momento que tinha um café, seja ele bom ou ruim, né? Mas que mudou a sua vida. Aquele momento que você fala assim, cara, aquele café, seja um incentivo, seja uma bronca, seja uma comemoração, que você possa compartilhar com a gente. Qual foi um café que você fala assim, esse foi mágico? Nossa, teve tantos, né? Mas aí você pergunta do lado pessoal, do lado profissional. O que é o primeiro que vem na sua cabeça, assim, que você fala assim, cara, esse foi muito legal. Cara, ultimamente tem sido café propriamente com a minha família, né? Quando a gente senta, quando a gente pode conversar, desligar do mundo das telas, poder Legal. admirar, né? Então, a gente tirou alguns dias do feriado, então a gente pôde tomar um bom café da manhã, podemos falar da programação, do que a gente ia fazer. Então, acho que esse está o que está mais vivo agora. Teve tantos outros cafés com colegas também de trabalho no momento da empresa, que eu acho que fomento isso, que é no café ali que a gente vai criando laço, confiança, não é numa reunião, de fato. Você tem que entender que
as empresas são feitas de relações, né? Então, eu ligaria esses dois momentos aí principais. Esse com a família eu tenho o prazer de fazer também, né, com a minha família, vários cafés assim, onde a gente meio que desconecta, onde a gente quer saber um do outro, né? Isso é muito importante. E, cara, assim, é algo que a gente precisa ir construindo, né? Pode ser com um amigo, pode ser com um chefe, né? A gente acha que né, profissional é só profissional. Eu não acredito muito nisso, né? Eu vivo aqui algo que sistêmico, né? E eu trago essa visão para tudo. Então, assim, existem situações e conversas que são estritamente profissionais, mas você aprendendo, né, e né, se construindo, como você falou, a questão da mentalidade vai mudando ao longo dos anos, a gente consegue separar muito bem as coisas e também misturar muito bem as coisas quando elas podem ser misturadas. Então é muito mais a ver com o ser humano que você quer se tornar. Tiago, surpresa, estou com o meu baralho sistêmico aqui. Todo Ah, final do Quarta com Café, eu peço para o nosso convidado mentalizar alguma coisa, né, que você esteja buscando, intencionando e que você possa compartilhar com a gente, né? Para que eu possa tirar uma carta aqui e a gente ver se conecta, se não conecta, se faz sentido ou não e finalizar com essa chave de ouro aqui. Então, eu queria que você, né, novamente, pensasse em algo que você está intencionando, seja um fecha os projeto, seja olhos. uma conquista, alguma coisa que você falasse, não, isso eu posso compartilhar para a gente ver o que o campo vai trazer para a gente aqui e complementar com esse presente para você. Tá bem, é para pensar? Se você quiser compartilhar e falar, pode falar. A palavra O que você está intencionando, enfim, qualquer coisa. é consolidação. Ok, então vamos lá. Consolidação, né? Veio assim, ó. Estamos todos conectados através de uma tela invisível. Faz sentido para você quando você pensa em consolidação, Thiago? Essa consolidação que você está buscando? Sim, tem, faz sentido estar conectado. Tela invisível é você projetar algo no futuro, você não sabe o que pode vir. E aí é E isso. quando né, eu leio essa frase e intenciono né, a sua vida e essas coisas que você está falando, né, eu acho que consolidação tem também muito a ver com isso, com essa questão do conectado. A gente consolida algo quando a gente conecta tudo aquilo que faz sentido, tá, Tiago? Então, assim, se for uma Conecta. consolidação como profissional, se for uma consolidação, Conecta, conecta. se for uma consolidação de vida, de família, enfim, como ser humano, né? Eu acho que tem Sim, muito isso, assim, você começar a conectar, né, aquilo, entender o que está conectado e que muitas vezes a gente não vê, né, e que faz muito sentido. Então é isso, meu amigo. De verdade, queria muito agradecer a sua presença, o papo. Nós vamos voltar a fazer outros papos também. Eu já vou te ver logo mês que vem ali na comunidade. Estou ansioso também para essa aula. Ontem a gente teve uma aula também ali sobre brand, foi muito legal. E é isso, agradecer. Conte comigo sempre. Adorei a sua visão e o que você trouxe, porque é de alguém que vive liderança no dia a dia, na vida, na família, né, com os amigos, com tudo, né? A gente não consegue separar as coisas, é uma coisa só mesmo, a gente precisa saber lidar com isso, entender como fazer. E, Thiago, fica aí o tempo que você quiser para falar de você, falar dos seus projetos. Essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram por 24 horas. Depois ela vai para a plataforma da comunidade, onde você tem acesso gratuitamente a todos os programas, não somente esse. É só fazer um cadastro ali. Fique à vontade, o link está lá na minha bio também. Tiago, é com você, meu amigo. Obrigado. Poxa, meu amigo, de novo quero agradecer a participação nesse bate-papo. É muito bom poder contar contigo, falar contigo, entender também a sua trajetória, ver do quanto que você tem entregue aí de mentoria para as pessoas. Eu quero agradecer e sinto muito honrado. Acho que meus projetos aqui, né, é continuar tocando a vida corporativa, mas me coloco à disposição também para mentoria, na qual hoje eu também realizo, né, que é a parte de carreira, liderança e para resultado também corporativo. É,
estamos retomando, né? Eu já atendo no privado, mas eu acho que assim, é da pista, né? Como que a gente vê a liderança hoje com relação a todas as ferramentas que nós temos e qual é o potencial que de fato você que está escutando, assistindo isso tem hoje, mas que você pode absurdamente alcançar resultados muito maiores e melhores para sua carreira, para sua empresa, liderando você mesmo, né? Antes de tudo, e liderando as pessoas. Então, é isso. Eu acho que no final é o que a gente tem que mostrar desses tempo de experiência, de bagagem. A gente não sabe tudo, longe disso, mas o quanto que a gente já viveu e pode colaborar com esse caminho que você que está aí do outro lado esteja trilhando. Então, é servir as pessoas, é de fato ajudar, é algo que eu tenho genuinamente comigo, e ter aquela intenção de fato verdadeira, né? Gente, ó, e ele tá meio tímido para falar, mas eu vou falar por ele aqui também, tá? Então é o seguinte, a mentoria nada mais é do que ele pegar nas mãos e mostrar os atalhos, acelerar o processo. Então, se você está num papel de liderança, se você quer melhorar a sua própria liderança de vida, do seu negócio, da sua carreira, eu vou deixar o arroba do Thiago marcado aí nos stories, no meu feed. Procure alguém que faça e viva aquilo que você está buscando. Então, se você está buscando liderar a sua vida, liderar a sua carreira, liderar seu negócio, o Thiago tem mais de 18 anos. Eu falei, tem cara aí de novinho, mas depois nós vamos revelar a idade dele aí. Mas ele está há muitos anos, 18 anos aí, liderando pessoas, equipes, empresas, projetos. Então, se você está com essa dificuldade, se você quer melhorar isso de uma forma acelerada, mão na massa, conte com ele. Se vocês quiserem, me chamem, eu passo os contatos do Thiago. O Thiago vai estar aí também nas redes sociais. Não é difícil de achar o Thiago, porque é Thiago Jesus, ele tem um nome poderoso. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Voltaremos a fazer coisas juntas aí. E é isso. Gratidão demais. Conte comigo sempre. Como eu falei, a live vai ficar aqui gravada por 24 horas. Depois vocês vão lá no meu perfil, faz o cadastro, assiste esse programa e os demais. Vão vir outros programas. Quarta-feira que vem estamos novamente aqui com a programação de maio. Grande abraço, agradecer a todos que participaram. E é isso. Ótima quarta para vocês. Meu amigo, grande abraço. Rafael, um abraço. Valeu, Jorge. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.